todos, todos e todas. A gente vai começar hoje uma aula bem tranquila. Hoje a aula é super tranquila, não tem muita informação, a não ser que vocês queiram e me perguntem, porque eu estou aqui para isso, para responder a aos questionamentos, a todas as coisas que vocês quiserem. Né? Então, eu espero que vocês me perguntem bem, porque hoje o tema é figuras de linguagem. Eu sei que vocês, né, já têm aí certo conhecimento sobre isso, mas eu acho que é sempre bom a gente trazer uma outra visão desse recurso linguístico que a gente tem, que é a figura de linguagem. A figura de linguagem, né, que todos vocês devem saber disso, ela tem como propósito a escolha correta das palavras, né? Com o fim de, talvez, de criar um texto mais poético, né? Criar um texto mais conotativo, né? Porque a figura de linguagem nada mais é do que um texto conotativo, né? E a gente tem a diferença entre um texto literário e um texto não literário é basicamente o uso da figura de linguagem do texto literário. E o texto não literário é o quê, gente, basicamente? Informação. Você tem ali informação, é um texto não literário, pura e simplesmente. Quando você tem um texto literário, aí você lançou mão das figuras de linguagem. Né? Então, é um recurso, né, da língua que faz com que você entenda aquele texto de uma outra maneira, e não de maneira literal, né? Real, concreta e objetiva. No texto conotativo, onde a gente utiliza muitas figuras de linguagem, ali sim você pode expandir o seu pensamento, expandir a sua criatividade e expandir a sua interpretação. Porque a figura de linguagem nada mais é do que você fazer inferência, né? É você criar também, intertextualizar. Tudo isso está embutido na ideia da figura de linguagem. Por isso que é um recurso linguístico muito próprio das poesias, das músicas, né? Isso não quer dizer que no dia a dia a gente não utilize. A gente utiliza a figura de linguagem o tempo inteiro para ironizar, satirizar uma situação, né? Ou quando a gente quer falar alguma coisa, mas a gente sabe que aquilo talvez vai trazer um tom mais ofensivo, que vai magoar. O que a gente faz? Lança uma linguagem. É para isso que ela existe. Tá? Então, a gente vai começar então, a falar um pouquinho de algumas, né? Vamos ver se eu dou conta de quase boa parte das figuras. Se não tiver algumas aqui que eu não trouxe, eu coloco aqui, aí vocês anotem, tá? Vocês podem anotar. E com certeza, talvez tenha alguma aqui que eu não tenha, que não esteja aqui, a gente pode trabalhar separadamente, tá? E aí vocês vão colocar no caderno. Tranquilo? Então, vamos começar. Olá, boa noite, tudo bem? Pessoal de casa, muito boa noite mais uma vez. Então, a gente vai começar a nossa aula de linguagem. Hoje, como eu disse no começo, é bem tranquila a aula, porque quem nunca viu, né, algumas figuras de linguagem. Mas a gente vai trabalhar nesse universo, tá, da irrealidade, da inferência e da conotação. Vamos lá, então? Bem, aqui nesse quadro, porque eu gosto muito de mapa mental. Por quê? Eu acho que ele traz para a gente uma amplidão da informação, né? Ele faz uma visão mais panorâmica do que a gente gostaria de tratar. Todo o assunto abordado, a gente consegue colocar no mapa mental. E aí, esse aqui, a gente vai começar falando da metáfora, que é uma figura de linguagem assim, muito, que suscita muita dúvida. Os meus alunos eles sempre perguntam, mas professor, isso aqui é metáfora ou não? Será que isso aqui é metáfora? Então, gente, todo texto conotativo, ele é um texto metaforizado.
Não necessariamente que eu tenha que utilizar o elemento comparativo para ser uma metáfora. Não necessariamente. Percebe? Então, a metáfora, todo texto, ele pode estar metaforizado. Por quê? Porque ele faz inferência. Ele vai tratar de algo subjetivo. Por isso que a gente fala de um texto metafórico. Tá? Não necessariamente, veja bem, não necessariamente que ele tem que ter o elemento comparativo como. Né? Porque às vezes as pessoas acham que metáfora é só isso. Se não tem o elemento comparativo como, mas está implicitamente comparando, é metáfora. Não, não é só isso não. Tá? Bem, aqui a gente tem o elemento comparativo sem conectivo, né? Sem a conjunção. Essa é a comparação. Esse elemento conectivo ou elemento comparativo é a própria conjunção como. Né? Porque quando você vai fazer uma comparação, explica. Você diz, por exemplo, né? Você dá um direcionamento através da conjunção ou da locução. Aqui na metáfora você não tem. Além da ideia de que essa comparação ela é implícita, a gente também tem essa questão de você ter uma metáfora e não estar necessariamente comparando, nem implicitamente. Vamos ver? E aí a metáfora, essa comparação sem conectivo como ou sem a locução tal qual, que também dá a ideia de comparação, né? Se a gente pensar um pouquinho, o por exemplo, que também é uma locução da ideia de explicação, é um elemento que a gente pode também considerar como uma metáfora, né? Mas esse elemento vai aparecer? Não. Ele está embutido, ele está implícito, assim como tal qual. Mas por quê? Porque é um elemento comparativo e é um elemento que explica também. Tá? Então, assim, essa matéria é um chocolate. O que isso quer dizer? É como um chocolate. E o que você entendeu disso? Fácil. É fácil, é boa, né? É agradável, é gostosa de se entender, talvez. Né? É fácil. A facilidade que você tem ali talvez seja a comparação de vista ali. Então, olá, boa noite, tudo bem? Fica à vontade. Boa noite, tudo bem? Então, aqui, olha, essa matéria é o chocolate, é uma comparação implícita. Eu quero dizer que aquela matéria é boa, talvez é aprazível, é agradável, é fácil. Bom, e aí a gente vai ver outros exemplos, evidentemente, nos exercícios sobre metáfora, tá? Se eu disser assim para vocês, olha, aquela pessoa é muito... Aquela menina é muito linda, muito gata. E aí? Muito gata. Ela era uma gata, gente? O que é uma gata? Se a gente entender isso de forma literal. É um felino, né? Boa noite, tudo bem? Fique à vontade. É um felino. Mas será que ela é uma gata realmente? Óbvio que não. Eu estou comparando-a a uma gata, a um felino. Ou seja, qual é o sentido disso? Talvez ela seja carinhosa, talvez ela seja bonita, talvez ela seja dengosa, talvez ela seja também. Então, percebe que é uma comparação implícita, né? Você está comparando dessa forma, sem utilizar o elemento comparativo como. Bem, a personificação, talvez vocês também tenham alguma... Olha para trás um pouquinho. Não vai falar. Vai botar alguma aqui? Então, talvez vocês tenham também um certo conhecimento sobre a personificação. Personificação ou prosopopeia. O que é isso, gente? Personificação prosopopeia. Qual é a explicação que você tem para isso? É uma qualidade, um atributo que você dá a um ser inanimado. É um atributo que normalmente só quem tem é o quem? É o ser humano. Um ser racional. E aí você pode transferir esses atributos a um ser irracional, a um ser inanimado. Beleza?
Olha aqui o exemplo. Ó. Os livros olhavam e não diziam nada. Só quem diz, só quem olha, é o teu nome, é um ser racional. Mas eu transfiro esses atributos a um ser irracional, que no caso é um objeto. Bem, tem uma música, Caetano Veloso, que diz assim, olha, é bem bonitinha, mas é só um trechinho que diz assim, passa amorosamente a língua na areia. Então, gente, o mar passa saborosamente a língua na areia. Então, né, vem a onda e ela escorre, né, pega a parte da areia toda e depois escorre. Então, é mais ou menos isso. É você dar atributo, né? Atribuir a um ser irracional uma característica de uma pessoa. Beleza? Então, está aqui a personificação ou prosopopeia. E a metonímia? A metonímia, gente, é uma figura de linguagem interessante. Por quê? Ela tem a ideia é você pensar de uma forma maximizada e de uma forma minimizada. Como assim? Eu posso pensar numa premissa maior e posso pensar numa premissa menor. Se eu pensar numa premissa maior, eu vou pensar o todo pela parte. E se eu pensar numa premissa menor, é a parte de um todo. Percebe? Então, eu posso partir desses dois princípios, dessas duas premissas, né? O todo pela parte e a parte de um todo, tá? Aqui, a gente tem também o produto pela marca, né? Em vez de você utilizar o nome do produto, você utiliza o nome da marca. E todo mundo conhece. Isso é que a gente não tem, né? Que é o produto pela marca. A parte pelo todo, o continente pelo conteúdo. Quando a gente fala continente pelo conteúdo, talvez seja um copo de água, seja um prato de comida. Né? Isso é o continente pelo conteúdo, tá? Bem, preciso comprar bombril para o teto que comprei para viver. Ali você tem duas metonímias. Quais seriam? Bombril e o teto, né? Isso, o teto, né? Que no caso representa o quê? Uma casa. Então, a pessoa, quando fala teto, ela está se referindo à própria casa, né? Morada ou a moradia. Então, bombril é a palha de aço, o teto é a casa. Está ali escritinho ali, né? Então, essa é a metonímia. Pensa na metonímia quando, por exemplo, se eu disser assim para vocês, olha, aquele menino dá um nó em pingo d'água. Né? Percebe que é a parte de um todo? Ou quando eu posso dizer essa palavra? Eu, por exemplo, também, quando você fala assim, li Machado de Assis. Sim, também, porque a obra pelo autor. Isso aí, isso é metonímia, tá? Muito bom. Li Machado de Assis, eu não li a pessoa Machado, eu li a obra de Machado, né? Muito bom. Então, e a comparação, gente? Basicamente é parecido com a metáfora, só que agora você tem um elemento comparativo, que é o como, a locução tal qual. Né? Você tem também, por exemplo, então está comparando, né? Então, você tem aqui, ó, esta matéria é gostosa como um chocolate. Você vê que é a mesma, né, a mesma frase aqui. E você tem o elemento comparativo. A hipérbole, o que é? Hiper. Né? Hiper, eu estou dizendo, o nome já é autoexplicativo. Hipérbole. E com exagero. Gramsci, né? Hiper. Então, nesse caso aqui, é o exagero. O contrário do eufemismo, exatamente o contrário do eufemismo. Se na hipérbole eu quero exagerar, talvez para enfatizar algo, né? O meu objetivo ao usar a hipérbole são inúmeros. Né? Os meus motivos são inúmeros. Eu posso fazer isso para brincar, para ironizar, né? Ou mesmo para trazer uma certa descontração. E como você quer enxugar a situação para não deixar um constrangimento no ar, talvez, né? Dependendo do que seja. Então, aqui é a hipérbole. Já li isso milhões de vezes e nunca entendi.
Então, gente, ninguém consegue ler milhões de vezes algo e não entender, muito menos milhões, né? Se ler milhões, talvez, quem sabe, algum dia, daqui mais uns anos, mas ninguém consegue ler milhões de vezes, né? Eufemismo, que é o que a gente falou agora há pouco, é essa pegada mais suave, né, da expressão. Quando eu quero utilizar uma expressão mais suave, talvez para não ofender, não magoar, ou até mesmo para descontrair, também tem isso. Eu posso utilizar o eufemismo. Como assim? Olha aqui, ó. Aquele é fraco das ideias. Significa que ele é tonto. Se eu disser assim, aquele menino é desprovido de inteligência, né? É que é um termo que a gente não utiliza porque não existe ninguém burro, né? Existe aquele que se dedica mais e aquele que se dedica menos. Mas não existe ninguém burro, na verdade. Isso é um termo muito ruim. Bom, mas se eu digo, por exemplo, um outro eufemismo, ele foi para a cidade do pé junto. O que aconteceu com ele? Morreu. Cidade do pé junto. Ele vestiu um paletó de madeira. Foi de arrasta. Exatamente isso. Então, para a gente talvez não vender, ou até para descontrair, né? Criar um clima mais descontraído, a gente usa o eufemismo. Fala. Isso seria uma metáfora, né? Sim, é uma metáfora, sim. É uma metáfora, exatamente. Que bom que você fez essa associação. Porque o termo não é legal, não é bacana, mas é uma metáfora, né? Se a gente for parar para pensar na ideia do estilo utilizado, né, escolhido para utilizar, é uma metáfora, sim, tá? De forma literal é que não pode ser, né? Bem, e aí a gente tem aqui o paradoxo. Gente, eu gosto muito do paradoxo, porque ele cria um certo conflito quando a gente tenta se colocar. O paradoxo, ele tem essa questão, né? O Calypso tem uma música que diz assim, olha, Calypso é uma banda, né, gente? Da Joelma. Não é do tempo de vocês, né? Pois é. Não é do meu também, não, brincadeira. É sim. Isso aí. Ela tem uma música, ela diz assim, ó, perguntaram para mim se ainda gosto dela, respondi tenho ódio e morro de amor por ela. Olha aí, paradoxo total, porque ela diz que tem ódio, mas ela morre de amores. Como é que pode isso? É possível, gente? É possível amar e odiar alguém ao mesmo tempo? É um conflito, né? Fala, Rubem. Você levantou a mão? Não. É um conflito interno, é um conflito ideológico, porque passa a ser humano. E, gente, dá para acontecer isso sim. Tá? Quando você lê um livro, um bom livro... Fala, Rubem. Vou esperar o sol esfriar é um paradoxo. Não. Vou esperar o sol esfriar. É tipo assim, vou sair quando o sol esfriar. É uma metáfora, não é paradoxo, não. Paradoxo é um conflito. É uma metáfora. O paradoxo é um conflito de ideias, né? Você não ajusta muito bem as ideias. Ou você fala uma coisa ou você fala outra, mas o paradoxo, ele está ali, né? Te dando uma terceira via, por assim dizer. Fala. É uma indecisão, é um conflito, o que passa o ser humano. Exatamente isso. Muito bem. Então, aqui, olha, ideias opostas. Estou cego e vejo. Como é que pode isso? Eu amo e odeio ao mesmo tempo. É possível? É possível. Você já leu um livro? E nesse livro, você começa a gostar muito do personagem. Nossa! Sempre. No final, o que acontece? Aí você, poxa, você estava tão naquela expectativa de terminar bem, de a coisa terminar do jeito que você imaginou. Estava tudo caminhando para isso. O que acontece? Ele morre. Aí dá uma raiva, dá uma frustração. Não é? O sentimento que a gente tem é exatamente isso, de frustração. Você fica assim, parado um tempão pensando, como assim? Não foi do jeito que eu pensei, não foi do jeito que eu planejei. É um anticlímax. É o anticlímax total. Você espera o clímax, mas vem o anticlímax. Né? Então, o paradoxo é mais ou menos isso. Né? Quando a gente fala que aquele menino é um moço, é um menino velho,
e aquele velho é um velho moço, o que você quer? O que isso quer dizer? Significa que aquele menino, embora seja muito novinho, ele tem ideias de uma pessoa muito mais adulta, né? De uma pessoa exatamente fora, completamente fora da faixa de idade dele, o padrão, que seria a idade dele. E quando você diz que aquele idoso, ele é um menino, significa que ele tem ideias, né, mais joviais, mais próprias dessa galera aí, né, mais jovem, e do adolescente, talvez. Olha aí a contradição, né? O paradoxo é isso, gente, é uma contradição, é um conflito. Agora eu vou puxar. Qual é a música do Chaves? Exatamente. E a música deve ser. Então, é mais ou menos isso, para comparar aí uma pessoa. Mas é um conflito, gente, porque como é que isso acontece ao mesmo tempo? Né? Então, esse conflito ideológico que responde, né, explica o paradoxo. Tá? A gente vai ver alguns outros momentos aí que a gente tem um paradoxo. Bem, a antítese, como o próprio nome já diz, não sobe mais. A antítese, olha o próprio nome que já está dizendo, né? Autoexplicativo, antitese. Né? Então, é uma tese e eu tenho uma antitese. Eu penso exatamente o oposto. Só que aqui não é pensamento, aqui é palavra. Né? Diferente do paradoxo, que é um pensamento conflituoso, aqui não. Aqui eu tenho ideias opostas ou termos opostos, palavras. Né? Então, a gente agora está no campo da denotação. Aqui a gente está no campo da conotação, certo? Então, aqui, ó. Toda guerra acaba por onde devia ter começado. Desculpa, gente, comeu aqui o RC, mas ele está aqui, porque eu ampliei. Começar. Qual é a guerra? A paz, né? Então quais são as ideias opostas aí? Guerra e paz. Guerra e paz. Tolstói. Guerra e paz. Tolstói. Se a gente pensar em guerra e paz, é o livro de Tolstói, né? Então, tá aí. Bom, aí a gente tem a gradação. A gradação é o que a gente falou agora há pouco sobre o clímax e o anticlímax. A gradação, gente, são figuras de linguagem que a gente vai pronunciando ou escrevendo e mostrando um crescendo ou um decrescendo. Então, quando você fala assim, olha, ele chorou, se debulhou em lágrimas, se rasgou de tanto chorar e se matou. Olha aí, estou sendo... Pesou o clima, né? Então, ele está sendo o quê? Ele está dando uma gradação às ações. São ações gradativas, né? Que você tem ali, ó, num clímax. Nesse caso, é um anticlímax, né? Porque pesou para caramba o clima. Então, nesse caso, você tem uma gradação quando você tem determinadas ações que vão num crescendo ou que vão num decrescendo. Olha aqui, ó. Inicialmente calma, depois controlada, até o ponto de total nervosismo. Calma, controlada, nervosismo total. Olha aí a gradação, né? É um clímax. É uma escadinha, como se fosse uma escadinha. É um crescendo, né? Bom, a gradação, a antítese nós falamos. Então, a anáfora. A anáfora cai muito em prova, gente. Dado essa figura de linguagem aqui, ela assim, é recorrente, sempre cai a anáfora. É impressionante. Por que a gente tem que ter essa preocupação? Porque as pessoas confundem a anáfora com qual outra figura de linguagem? Quem lembra? Hã? Fala aí. Ele falou catáfora. Não, catáfora é o oposto, né? É o oposto. Pleonasmo? Não. Quem sabe? Gradação. Não. É assim, né? Opa, ó. A anáfora, gente, são repetições, ó, repetições de palavras. Só que, exatamente, ela sempre vem no início da palavra. A anáfora sempre vai estar no início do verso ou da frase, né? Normalmente, como são poemas, músicas e tal, é sempre no início do verso.
Diferente do polissíndeto. O polissíndeto, ele sempre vem, ele vem no meio, ele vem no final, ele vem no início. Não há uma repetição ali no início, um padrão, tá? Então, cuidado para vocês não confundirem anáfora com polissíndeto, tá? O que é polissíndeto? Mais de duas ou mais conjunções, tá? Aqui, no caso, a gente tem repetição de palavras. O polissíndeto é a repetição de conjunções. É até legal anotar isso, né? Para vocês não confundirem. Vamos lá. Diferença entre anáfora e polissíndeto. Então, anáforas são repetições de palavras, tá? Não são conjunções, são palavras. E que palavras são essas? Pode ser um substantivo, pode ser um verbo, qualquer palavra, tá? No início do verso. Sempre no início dos versos. Agora, o polissíndeto agora sim, você tem repetições de conjunções. Nos versos. Quero colocar... Aí, olha a diferença. Aqui são palavras, qualquer tipo de classe de palavras, e aqui é somente conjunção. Aqui ela vem no início, sempre no início dos versos, e aqui ela vem misturada. Pode ser que esteja no início, pode ser que no segundo verso esteja no meio, pode ser que no terceiro verso esteja na ponta, né, no finalzinho do verso. Então, olha aí, é isso, tá? A diferença basiquinha aí da anáfora e o polissíndeto é essa aí. Tem um exemplo do polissíndeto? Posso trazer, ó. É verdade. Para você perceber que a diferença é bem marcante, né? Ele chegou, ele sentou, ele deitou e subiu. Pode ser até uma alimentação, né? Aqui, olha, deixa eu ver. Não estou pensando aqui num verso legal, peraí. Olha aí. Isso é polissíndeto. Você tem ali a repetição. Perdão, isso aqui não é polissíndeto, isso aqui é anáfora. Perdão, tá? Anáfora. Ó, é a repetição de palavras, e essa palavra pode ser uma conjunção, qualquer palavra, pode ser um verbo, pode ser uma conjunção, pode ser uma preposição, pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, qualquer classe. Agora, o polissíndeto, agora sim, você tem uma
conjunção. E ele não vem no início, tá? Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Coloca aqui, ó, exemplo de anáfora, tá? Puxei aqui as setinhas, tá? E um exemplo de polissíndromo. A gente pode criar alguma coisa utilizando qual conjunção que vocês querem? Qual conjunção que vocês querem? Aqui eu já usei o E para explicar a anáfora, né? No início da frase, do verbo. E o polissíndromo, a gente pode utilizar o que, que é um pronome, né? O que? Olha aí. Então, aqui você tem versos, né? Pode ser um diálogo, em que você tem o elemento, o pronome aqui, ó, no meio dos versos. No meio. É? O que fazemos agora? O que temos nós com isso? Por tudo que é mais sagrado, vamos aguardar. Então, você tem aí o elemento, o pronome no meio dos versos, no meio das frases. Pode ser uma frase, pode ser um diálogo, pode ser uma música, um verso, enfim. Essa é a diferença básica entre um e outro. Fácil, né? Bem fácil. Se você gravar a anáfora, o polissíndromo você tira de letra. Pensa que a anáfora é sempre no início dos versos. Beleza? Bem, e aí a gente vai pular agora, vai passar para o pleonasmo. Então, o pleonasmo é uma figura de linguagem interessante, porque a gente faz isso o tempo inteiro, só que a gente não percebe. Se eu for falar que o brasileiro, por excelência, ele é prolixo, tudo que ele vai explicar, ele quer estender a explicação, é mais ou menos isso. Boa noite, tudo bem? Então, gente, essa... Opa, perdão. A prolixicidade que a gente tem... Pegar a cadeira. Ah, tem que pegar a cadeira, vai lá. Essa prolixicidade que o brasileiro tem vem disso aqui, ó. Por isso que a gente quando a gente tem esse excesso de informação, né? Por exemplo, por que a gente não fala só no subir? Por quê? Por que a gente não fala somente entra? E por que a gente tem que falar entra para dentro? Sai para fora, menino. É. Por que a gente não fala que vai só subir? A gente tem que subir para cima. Percebe? Exatamente. É uma reflexão desnecessária. Né? A gente pode resumir isso, a gente pode condensar a nossa fala, a nossa escrita. Mas o que a gente faz? O que a gente faz? A gente expande isso. Por quê? Com que intenção? Talvez com medo de não ter sido muito claro, né? De a pessoa não ter entendido bem o que você quis dizer, e aí você continua explicando. Isso é muito desgastante, né? Mas o brasileiro é assim, gente. Então, aqui, ó, essa repetição da ideia. Fala.
Aqui está escrito assim, ó, o que temos nós com isso? Tudo que é mais sagrado, 2 pontos. Vamos aguardar. É um diálogo, né? Com um diálogo, eu posso até colocar aqui, ó. Bom, e aí essa repetição desnecessária das palavras ou das expressões, isso, gente, é muito do brasileiro. Olha aqui, ó. Saia para fora, porque eu tenho que descer para baixo. Olha isso. Isso só, né, é por baixo. Se a gente for parar para pensar no quanto a gente é... Gente, não tá dando assim não, hein? repetitivo, imagina você, quando você vai conversar com alguém, e aí você se expande na expressão e a pessoa está ali. Ah, ok, já entendi tudo, você já deixou claro. Mas você está sempre tentando argumentar mais para ser mais claro. E aí você fala assim para ela, olha, ele sofreu uma hemorragia de sangue, mas já está tudo certo, já está tudo controlado. E aí, gente? Como é que pode uma hemorragia de sangue? Só pode ser de sangue, né? Não existe outro tipo de hemorragia. Então, olha aí, o quanto a gente é prolixo, né? O quanto a gente precisa se explicar. Parece que a gente não está se fazendo entender. Hemorragia de sangue. E quando a gente fala aquela velha expressão aqui, olha, ai, a gente tem um elo de ligação tão bonito, tão bom, nossa amizade é tão boa, é um elo de ligação. Gente, o que é elo? É um elo, é um círculo, não é fechado. Então, como é que você é elo de ligação? Se é um círculo, são vários elos interligados. Isso é elo. Né? Fato real. Exatamente. Fato real é outra coisa. Fato real, se é fato, já é real. Senão seria fake news, seria mentira, né? Seria invenção. Uma outra expressão também que as pessoas usam muito é o tal do consideração final. Sabe quando você faz um trabalho lá na sua escola e aí a professora pede, olha, eu quero uma conclusão. Alguns professores, em vez de dizer conclusão, pedem considerações. É como se fosse uma espécie de resumo de tudo que você entendeu do trabalho. Né? Então, você vai colocar. Só que aí, eu já vi em um monte de lugares, gente, esse tipo de expressão. Consideração final. Se já é consideração, é porque você já está no final. É o final do trabalho. É o final do seu argumento, é o final da sua conversa, talvez, né? De um bate-papo. Aí, o que você vai fazer agora? Vai fazer uma consideração. E não uma consideração final. Ok? Isso tudo é pleonasmo. Da pampa manga, né? Muita coisa. Se vocês lembrarem de algum bom aí, me falam. Ah, tem um que eu ouço muito, 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 que é aquele que segue em frente. Gente, segue em frente, só segue em frente, ou siga em frente. Gente, se está seguindo, é porque já é em frente. Não dá para seguir para trás. Aí é voltar. Aí é retroceder. É outra palavra, outro termo. Né? Mas quando você diz segue em frente, é um pleonasmo, são repetições desnecessárias. Né? Tudo bem, existem alguns pleonasmos que realmente você pronuncia porque você quer enfatizar uma informação. Ok, mas nem tudo você precisa repetir. Né? Algumas coisas ficam no campo no universo do subentendido. Se você entender, você inferiu, não precisa mais nada. Bom, e aí a gente, para finalizar, pelo menos nesse mapa mental aqui, a gente tem a onomatopeia, porque a gente precisa falar muito sobre isso. São os sons das palavras, né? O tic-tac, né? Todo gato, miau, o cachorro faz au. Isso tudo são onomatopeias, né? Porque é a produção de um som provocado por alguém ou por algo. Então, aqui a gente tem um tic-tac do relógio que está indicando que este resumo acabou. Bem, e aí eu não coloquei todas as figuras aqui, porque realmente não dá, né? E aí eu queria trabalhar com vocês algumas outras. Vou ver se eu tenho um piloto melhor, porque esse aqui está péssimo. O pessoal de casa deve estar com dificuldade para... Mandei foto para ele. Mandou? Ele azul ali no teu cabelo. Está péssimo. Vou ver se eu consigo arrumar um. Eu tinha um aqui, eu acho que esse aqui está um pouco melhor. Vamos lá, então.
Galera, eu queria colocar aqui algumas outras figuras que a gente não viu ali, mas que são extremamente importantes, até para a compreensão de algumas questões que estão ali. Sabe quais são? Elipse, zeugma. O que mais? Além da elipse, zeugma, assíndeto. Olha, assíndeto, a gente já viu, né? Assíndeto, o que mais? Aliteração, assonância. Oi? Não entendi. Vamos lá, então? Vamos começar. Sinestesia. Então, primeiro vamos começar pelo assíndeto, porque a gente já colocou aqui o polissíndeto, então vamos trabalhar o assíndeto. Então, o assíndeto, não, ele não está muito bom, não. Ah, tá melhor. Sim. Está um pouco melhor, não meio cinza, meio barro, meio tesouro, mas... Vamos lá. Consiste na ausência de conjunções. Então, no lugar da conjunção, o que normalmente vai ter? Uma vírgula, um ponto, né? Pois é. Então, consiste aí na ausência de conjunções. Por exemplo, quem pode me dar um exemplo de assíndeto de ausência de conjunções? Cheguei, venci. Venci. Raspou, ganhou. É bom também, né? Ó, então, ó, vi. Não, é vi. Venci. É isso aí. O que você teria aqui, se você colocasse uma construção? Vi e venci, né? Raspou, ganhou também, né? Você tem uma vírgula no lugar do E. Agora, a gente já vai fazer os exercícios, tá, gente? Vamos trabalhar um pouquinho da literação? O que é a literação mesmo? Quem lembra? É repetição. Repetição de consoante. Repetição dos sons consonantais. Consonantais. Será que alguém pode me consigo, Isabela? O de louco está muito ruim. Eu vou ver filmar se ela tem algum. Você vê? Tá. Eu vou ver se tem. Vamos ver se isso aqui é melhor. Vamos lá, um exemplo de interação. Como é que é? O rato coeu, a roupa, correte, uma bomba. É um trava-língua também, né? Sim, é a literação. Sim, consonantais. Todo trava-língua tem sons consonantais. Então, querendo ou não, é uma literação também. Como é que é? Chão sujo. Boa. Agora aqui uma casa suja. Chão sujo. Exatamente. Esse é bom, não é? Casa suja, chão sujo.
Macarrão, camarão, A esquerda macarrão, camarão, vou botar esse exemplo aí. Aí, professora, a amiga da primeira, como é que é? A amiga da segunda, Oi. o outro que vem aqui, ao mesmo tempo, esse trabalho de comunicação. Tem alguns trabalhos que tem mas qual é a assonância? Porque assim, a gente tem que pensar, pessoal, a gente tem que pensar onde é que está. Porque tanto a literação quanto a assonância são repetições constantes de alguma consoante. A assonância é repetições constantes de alguma vogal. Então, se você pensar, qual é a repetição aqui, ó? Macarrão, camarão e caramujo. Macarrão, camarão, caramujo. C. É esse som aqui, ó. Se a gente for pensar. Agora, esse aí que você falou, do rato roeu a roupa, aí seria o quê? O ar? Roeu. Opa! Pode ajudar, vamos falar aqui. Tudo bem, graças a Deus. Você dá as boas-vindas, por favor, deem as boas-vindas à secretária de Educação. Silêncio, galera. Silêncio. E aí a gente tem aqui Apareceu. Todo mundo olhando para a foto, hein? Opa! Não bota o rosto não, hein? Tá. Galera, vamos lá? Sexto ano? Brincadeira. Então aqui a gente tem a literação. O que são essas repetições constantes? O que vocês têm que perceber que a diferença entre a literação e a assonância é que a repetição constante, porque a consoante você vai ter inúmeras, mas a repetição da mesma consoante, aí sim é a literação. Olha aqui, ó. Qual é a consoante que repete aqui o tempo inteiro? Ó, o C, opa, tá boa pra caramba. O C, e aqui, ó, o sexto. O M também, é verdade. Macarrão, camarão, o R não, porque você pronuncia macarrão, camarão. Né? Então, tem uma diferença aí de som. E a gente está falando, ó, de sons consonantais, né? Não é a própria consoante.
E aqui o M, realmente, né? O M você tem macarrão, camarão, caramujo. Mas você percebe que quando você pronuncia isso... Oi, meu bem. Não, Ah, Isabela. Quando você pronuncia essas palavras aqui, o C ele fica muito mais marcado, esse som. Né? Ó, macarrão, camarão e caramujo. Então, são sons que prevalecem. Eles têm uma prevalência maior, né? Então, isso não quer dizer que o M também não apareça. Ó, o M está aqui, mas ele fica mais apagadinho, como se fosse uma sílaba tônica, né? E a sílaba tônica fica onde? Macarrão. Nem é, né? Aqui a gente tem no final, né? Então, vamos lá. Agora a gente vai ter, eu vou colocar aqui a assonância, que é o oposto, né, da interação. Aqui a gente vai ter uma repetição das vogais, dos sons vocais, na verdade. Repetição dos sons vocálicos. Vamos lá? Quem pode dar exemplo? O rato, o eu, a roupa do rei de Roma. Mas quais seriam as vogais que têm prevalência? O ai, o rato, o eu, a roupa, mais o ó. O eu, a roupa do rei de Roma, mais o ó. Isso aí. Então, você tem a prevalência aí da vogal ó. Isso é consonância, tá? É a repetição constante de uma mesma vogal, mais o ó do que o ó. Isso aí. Professor, Oi. por exemplo, também a anotação da canção. Anotação A canção que são da canção Sansão. Também o ar. Aí Também. teria que ser vários. Aham. Então, ó, adorei. Eu vou colocar a sua. Eu gosto de rato, o eu, a roupa do rei de Roma, mas essa é bem conhecida. Total. Vamos lá. Anotação da canção. Sansão, que é o nome da Sansão. É isso aí. Então, a gente tem aqui, ó, prevalência do A, né? Aqui, ó. A anotação da canção, ó, Sansão. Bacana, né, gente? O A e o O também, né? É até uma sílaba apenas. Bem, então, a síntese, a literação, a assonância. Vou apagar aqui, para a gente colocar mais algumas 3 ou 4, tá? Vamos lá. Vamos colocar Zeugma e Felix. Vamos lá. Opa! E aí, qual a diferença? Quem sabe? Quem sabe a diferença básica, tênue, entre a elipse e a zeugma? Qual é a diferença básica? Qual que aparece desde o início? Hã? E aí? Eu sei que uma consiste na omissão de termos já mencionado antes e a outra. E a outra é um termo que já apareceu. Essa que você falou é um termo que já apareceu e depois ele pode ser elipsado. Isso aí. Elipse. E o zeugma, entendido. Oi? Pois é. A figura de linguagem elipse é um termo que já apareceu na expressão anteriormente e depois ele pode ser obtido. Por quê? Porque já apareceu. Então, você sabe do que se trata. Ele comprou o outro.
Ela doce, porque eu comprou, fica subentendido. Isso, porque já apareceu antes. Boa. Né? Agora, o zeugma, ele não aparece em momento algum. Você consegue entender, subentender. Por exemplo, na sala, apenas alunos e quadros. Sei lá, alunos e quadros. O que está subentendido aí? Na sala havia apenas, né, ou existiam apenas alunos e quadros. Né? Percebe? Então, você... também. Se você pensar no zeugma, também. Nós que precisamos, né? Então, aqui, ó, são termos. Consiste. De um termo ou expressão ou expressão pode omitido. Isso é elipse. Vamos lá, vou dar um exemplo. Qual o exemplo bom que você deu? Ele comprou salgados, ela refrigerantes. Né? É um bom exemplo. Ele comprou salgados. Vírgula. Ela, refrigerante. Onde é que está a elipse aqui? O verbo. Isso aí. O verbo que foi omitido na segunda oração. Né? Ou no segundo verso, dependendo do que você está escrevendo, refrigerantes. Então, está aqui. O que foi omitido foi comprou. Né? Depois da vírgula, na segunda oração, ele pode ser omitido. Por quê? Já ficou subentendido. Isso é elipse. Tá? Aparece anteriormente e depois não há mais necessidade de esse termo, essa expressão aparecer. Tá? Agora, o zeugma é exatamente o contrário, né? A elipse, vocês poderiam colocar ela comprou os salgados e não tem ela, né? É ele, perdão, verdade. Ele. Senão vai ser ela novamente. Aqui, a gente tem a omissão, consiste na omissão total. Consiste na omissão total de um termo ou expressão. Visto que está subentendido. Subentendido. Vamos lá, então? Exemplo. Na sala, apenas alunos e carteiras. O que está faltando aí? Havia, tinha, existia. Na sala, vírgula, apenas alunos e carteiras. Isso é zeugma. Então, total de um termo ou de uma expressão, por não haver necessidade, porque você consegue subentender qual seria a palavra ali que falta, né? Então, o termo, deixa eu ver se eu consigo colocar de outra cor. O termo subentendido, então, foi
O verbo haver, né? O termo subentendido é o verbo haver. Ou verbo existir, verbo ter. Esse é o pessoal. Hã? Pronomes pessoais. Pronomes pessoais também. Qualquer termo. Qualquer termo. Qualquer palavra. Tranquilo, gente? Inversão ou hipérbato, a gente não precisa nem trabalhar isso, né? Porque é exatamente a inversão, substantivo, o adjetivo primeiro, depois o substantivo. Então, inversão ou hipérbato, a gente nem precisa explicar muito isso. É somente a inversão. Primeiro você coloca o adjetivo, depois você coloca o substantivo. Ouviram do Ipiranga as margens clássicas. Então, você tem a inversão aí. Para quê, gente? Com que finalidade? Para tornar o texto muito mais sonoro, musicalizado, muito mais agradável aos ouvidos, né? Mais poético também. Isso é inversão ou hipérbole. Acho que eu não vejo necessidade de colocar isso, mas se vocês quiserem, eu coloco. Vocês querem? Pode ser? Então, vamos lá. Vou apagar aqui, tá? Vamos lá. Quase que eu falo. Não, não, era só dessa segunda vez. O que a gente tem mais? Ó, lembrando que nas próximas aulas a gente vai voltar a trabalhar morfossintaxe, tá? A gente vai colocar, eu vou colocar frases para vocês fazerem uma análise morfossintática. Gente, isso é muito importante. Muito, vocês têm que saber fazer. Reconhecer uma junta adnominal, reconhecer um complemento nominal, reconhecer um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, reconhecer um adjunto adverbial, tudo isso dentro de de um único período, tá? De uma única frase ou um período. Beleza? Então, a gente vai continuar falando sobre morfossintaxe. Isso é extremamente importante. Bem, e aí a gente agora vai falar um pouquinho sobre inversão, o hipérbato. E aí? O que mais? Quando eu coloco aqui, tenta lembrar aí. Inversão ou hipérbato? Mesma coisa, tá? Hipérbato. Consiste. Autoexplicativo consiste na inversão dos versos. Barulho, gente. O pessoal do online Para ser atrapalhado. Para fins poéticos. A gente já vai passar para os exercícios, tá, gente? Poéticos. Então, vamos lá. Se tiver mais alguma figura de linguagem, eu vou tirando as dúvidas de vocês conforme forem passando os exercícios. Pode ser? Fica bem melhor assim. Ao banheiro? Vai lá. Não. Então segura um Não, pouco. já tem um monte de gente lá fora. Segura um pouquinho, por favor, tá? Ainda mais dois. Pode voltar, pode. Segura um pouco. Então, aqui, ó, a gente tem como exemplo o próprio hino nacional. Né? Ouviram no Ipiranga as margens plácidas.
Qual seria a ordem direta dessa frase? Ouviram das margens plácidas do Ipiranga. E nem é as, né? Pode ser, pode colocar o as. Ouviram as margens, ou seja, próximo, né? Junto às margens. Então, essa é a ordem correta. Mas aqui, por que ele colocou dessa maneira? Por que o autor colocou dessa maneira? Para ficar muito mais fácil de ser, muito mais poético. Muito mais, o quê? Sonoro. A ideia é essa, né? Sonoridade. Beleza? Vamos passar para os exercícios? E se houver outra figura de linguagem ali que a gente não tenha falado, eu falo aqui para vocês. Pode ser? Realmente, se a gente ficar aqui colocando todas elas, talvez não. Talvez os exercícios não abarquem todas elas. Então. Sim. Isabela, essa coisinha de impressa do exercício, não fez? Não conseguia. Nós Mas tá lá no grupo já. Ela já botou no tudo, tá? Vocês podem imprimir. Vamos lá, então. É só passar, né, Isabela? Esse tem que sair lá no X. Tá em outro. Vamos lá, galera. Vamos às questões? Diz assim, ó. Silêncio. A primeira questão é assim. Primeiro eu coloquei esse triângulozinho aqui, né, só para... São 4 tipos de figuras de linguagem que nós temos. São as figuras semânticas associadas ao que as palavras significam. Não, são aquelas figuras mais metafóricas mesmo. Figuras de construção ou sintaxe que alternam ou interferem a estrutura gramatical da sentença aplicada. Então, ó, vamos todos ao cinema. Ou então, deixa eu ver uma outra construção que seria uma figura de sintaxe. Os jogadores todos foram convocados. Os jogadores todos. Aí você fala, mas sintaticamente está estranho. Silêncio. Silêncio de número. Não. Essa de gênero, não, de gênero não. Essa é silêncio, essa que eu estou falando, que é de sintaxe. Talvez a gente consiga, tem alguns exercícios aqui que eu acho que aborda. Figuras de pensamento, são as combinações de pensamentos e ideias. Tem lá o paradoxo, né? Tem lá a própria metáfora, são figuras aí que vão combinar pensamentos e ideologia. Figuras de som ou harmonia. Diz respeito ao som das palavras. Aí a gente tem ali a literação, a sonância, né? Bem, vamos lá. A primeira questão diz assim, prestem atenção. O adolescente. A vida é tão bela que chega a dar medo. Não um medo que paralisa e gela, estátua súbita, mas esse medo fascinante, premente de curiosidade, faz o jovem interino seguir para frente, farejando o vento. Olha aqui, ó, seguir para frente. Seguir para frente, farejando o vento. Mas aqui ele tem o quê, gente? O que esse camaradinha tem? Manuel Quintana. Licença poética, né? Ele pode fazer essa construção. Esse pleonasmo ali é possível. Nós que não podemos fazer. Meros mortais. Que faz o jovem menino seguir para frente, farejando o vento ao sair, a primeira vez da gruta. Medo que ofusca luz. Cumplicentemente, as folhas contam-te um segredo, velho como o mundo. Adolescente, olha, a vida inova. A vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. Mário Quintana. Falei, Manuel, Mário Quintana. Mário Quintana, nariz de vidro. Então, Quintana pode fazer esse tipo de construção, né? Porque ele é poeta e ele tem licença para isso. Ao abordar uma etapa do desenvolvimento humano,
O poema mobiliza diferentes estratégias de composição. O principal recurso expressivo empregado para a construção de uma imagem da adolescência seria o quê, gente? O que vocês entenderam ali? Qual foi o recurso utilizado para construir essa imagem da adolescência? Qual seria? O que vocês perceberam ali? A hipérbole do medo? Querem que eu volte ao texto? Então vamos lá. Hipérbole do medo, metáfora da estátua, personificação da vida, antítese entre juventude e velhice. Será que tem isso ali? Ou você acha que é o quê? Eu achei que O A, C, o A, B? personificação da vida. A vida é nova. Comparação entre desejo e nudez? Então, aqui, gente, ele não está falando desse medo que chega a ser uma hipérbole, né, de uma forma exagerada. Ele está falando que a vida é tão bela que chega a dar medo. Mas ele não exagerou nesse sentido aí. Então, a letra A não pode ser. A letra B que fala da metáfora da estátua. Não medo que paralisa e gela, estátua súbita, mas esse medo fascinante premente. E aí, metáfora da estátua, ele não faz nenhuma comparação ali sobre a estátua. Né? Agora, se a gente pensar no finalzinho aqui, ó, quando ele fala do adolescente, ó, a pergunta é essa, a imagem do adolescente. Adolescente, olha, a vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. Isso é o quê, gente? Personificação, né? Personificação da própria vida. É você atribuindo vida a um ser abstrato, né? Que é a própria vida. Então, nesse caso aqui, letra C. Não pode riscar. Já ia riscar. Então, não pode. Letra C. Beleza? Foi? Dá para arriscar, mas aí depois, sei lá. Já deu uma caneta, né? Quem sabe usar? Quem sabe usar caneta? É só essa caneta molinha, ó. Olha isso, molinha, ó. Vamos essa aqui? Aí, ó. Ainda vai sair quando você mexer a tela. Ah, vai sair. É verdade. Então não adianta. Tem que fazer na hora que pede. É verdade. Então deixa. Ó, vou botar o camareta aqui do lado. É melhor. Vamos convencional, vai dar certo. Então tá aqui. Pode apagar aqui, pessoal? Pode? Vamos lá. Gabarito número 1, então, letra C. Bora lá, partiu para 2. Vamos ver. Ui, gente. Vai se fazer o quê? Português. Vamos lá, galera. Então, esse poema aqui é de Fernando Pessoa. E aí ele criou, pensando nesses homens, né, que iam pelas expedições em busca de terras em Portugal. Eles saíam de Portugal e iam para as expedições tentando conseguir em busca de terras. Então, eles iam para a Espanha, para outros lugares, em busca de... Foi de terras. E Fernando Pessoa cantou esse homem que vai, mas não sabe se volta. E ele deixa famílias, mulheres, filhos, chorando, com saudade, com medo, sozinhos. Diz assim: ó mar salgado, quanto no teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, você conhece, né? Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram,
Quantas noivas ficaram por casar, para que foste nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena quando se a alma, perdão, não é pequena. Quem quer passar além do bojador, gente, é uma espécie de locomotiva, trem, né? Antigamente era locomotiva que se falava, né? Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Nos versos 1 e 2, depois eu volto lá, tá? A hipérbole e a metonímia foram utilizados para subverter a realidade. Qual seria o objetivo dessa subversão para a constituição temática do poema? Então, vamos lá. Vou botar no verso 1 e 2 de novo, tá? Depois a gente volta aqui para as alternativas. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Fechou? Bora lá. Será que ele quis potencializar a importância dos feitos lusitanos, ou seja, dos portugueses, durante as grandes navegações? Ou será que ele quis criar um fato ficcional ao comparar o choro das mães ao choro da natureza? Ou ele quis reconhecer as dificuldades técnicas vividas pelos navegadores portugueses? Vocês viram isso tudo no verso 1 e 2? Não. Eu não vi nada disso. Atribuir as derrotas portuguesas nas batalhas às fortes correntes marítimas? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Relacionar os tons do mar ao lamento dos derrotados nas batalhas do Atlântico? Sério? Os tons do mar? Ó mar salgado, quanto do seu sal são lágrimas de Portugal? Vocês veem isso? Eu não vejo também, não. Essa relação de som, né, do mar e o lamento dos derrotados. Bom, quem acha que é a letra A? Potencializar a importância dos feitos lusitanos durante as grandes navegações. Olha, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Significa, gente, que toda a missão que eles tinham, né, tinha um porquê e tinha também uma consequência. Tanto que ele diz, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Ou seja, quantos morreram, mas para que fosses nosso, ó mar. Então, para que eles ganhassem essas terras lusitanas, foi preciso acontecer o quê? Muitos maridos não voltavam, muitos homens não voltavam, muitos filhos choraram, mas eles conseguiram o que eles queriam. É a conquista, né, de outras terras, né? Expedições. Então, aqui, olha, letra A. Potencializar a importância dos feitos lusitanos, né? Feitos significa missão, né? O que eles foram fazer? O que eles se propuseram a fazer, eles conseguiram durante as grandes navegações, né? E trouxeram aí a importância das terras lusitanas para a gente, né? Há muito custo. A custo de quê? E muitas mortes também, né? Muitas lágrimas. Quantas famílias ficaram sem seus maridos, sem seus pais, por conta das expedições, né? Tanto é que eles chegaram ao Cabo da Boa Esperança. Eles contornaram o Cabo da Boa Esperança. Olha a aula de história, aula boa de história. Eles contornaram o Cabo da Boa Esperança. E na literatura, existe uma parte na literatura que vai falar dessa navegação quando eles contornam o Cabo da Boa Esperança, eles estão em meio a uma tempestade. E aí eles se deparam com um monstro. O nome desse monstro, quem já ouviu falar? Adamastor. Isso na literatura, tá, gente? Por quê? Porque o medo era maior. Então, o medo desses homens de morrer, né, deixar suas famílias, morrer ali, era muito grande. Então, eles viam coisas. Então, esse monstro era, na verdade, o próprio mar, a própria tempestade. Beleza? Isso, óbvio, de forma literária, explicando uma lógica aí da história. Oi? Já?
Vamos lá. Na primeira legenda, no primeiro quadrinho, diz assim, ó, no mundo conectado, não há preconceito. Mas o que ele está dizendo ali? Sou alto, loiro e sincero. Existe preconceito, gente? Isso é, né? Ele é exatamente o oposto. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas por que ele escondeu isso? Preconceito, né? Talvez porque ele pensou que as meninas iam gostar mais se ele dissesse que era alto, loiro e... Eu acho que é o contrário. Pois é, preconceito total, né? Então, no segundo quadrinho, não há ignorância, mas aí o personagem diz, tem pra quê? Tem tudo no Wikipédia. Você é leitura, já? Você é leitura onde, né? Não é. Principalmente no Wikipédia. Enfim. E não há covardia. Aí a personagem diz, nota, vocês conseguem ler? Sim, é mensagem. Eu não te amo mais. Gente, Ela recebeu triste isso, né? Isso Isso é uma covardia, uma crueldade com o ser humano. Recebeu a mensagem, terminando o namoro com mensagem do WhatsApp, gente. Que isso? Cadê a consideração? Né? Cadê tudo que eles viveram, a vivência que eles tiveram, provavelmente, não sei. Mas, enfim, vamos à pergunta. Deixa as especulações de lado e vamos à pergunta. A tirinha denota, pessoal, a postura assumida por seu produtor frente ao uso social da tecnologia para fins de interação e informação, ok? Tal posicionamento é expresso de forma argumentativa por meio de uma atitude. Qual seria? Né, gente? Isso não é nem muita coisa, né? Crítica expressa pela ironia. Crítica total ali, né? Então, número 3, letra... Ih, tem que falar com 3, vai. Qual é o 2, gente? Também? Bora lá, partiu para 4. Você pode não acreditar. Isso. Mas é bom esse texto. Tem que prova daí. Hã? Tem que prova daí. Eu nem peguei, né? Eu deveria ter colocado, né? Você pode não acreditar. Eu batuquei, menino. Gente, Mas houve um tempo em que os leiteiros deixavam as garrafinhas de leite do lado de fora das casas, seja ao pé da porta, seja na janela. Gente, eu peguei esse tempo. Pesou o clima, né? A gente ia de uniforme azul e branco para o grupo. De manhãzinha, passava pelas casas e não ocorria que ninguém pudesse roubar aquilo. Ficava ali, gente. Enquanto o pessoal da casa não levantasse, abrisse a porta para pegar, ficava ali. 9 horas, 10 horas, meio-dia. Bacana, né? E se fosse hoje? Você pode não acreditar, mas houve um tempo em que os padeiros deixavam o pão na soleira da porta ou na janela que dava da rua. A gente passava e via aquilo como uma coisa normal. Eu acho que só entender assim, sem entender, a gente assim, Vamos ver, então. Você pode não acreditar, mas houve um tempo em que você saía à noite para namorar e voltava andando pelas ruas da cidade, caminhando displicentemente, sentindo o cheiro de jasmim, de alecrim, sem olhar para trás, sem temer as sombras. Não havia medo, né, gente? O medo era uma coisa... Era um sentimento que a gente não conhecia. Você pode não acreditar. Houve um tempo em que as pessoas se limitavam airosamente. Chegavam no meio da tarde ou à noite, contavam casos, tomavam café, falavam da saúde, tricotavam sobre a vida alheia e voltavam de bonde às suas casas. Então, a pergunta que se faz, não tem mais um pouquinho. Você pode não acreditar, mas houve um tempo em que o namorado primeiro ficava andando, né, com a moça, numa rua perto da casa dela. Depois, passava a namorar no portão. E depois, ó a gradação aí, ó a gradação. Depois tinha ingresso na sala da família. Ó, já conseguiu um grande feito, né? Sala da família, ó.
E depois, era sinal de que já estava praticamente noivo e seguro. Houve um tempo em que havia tempo. Houve um tempo. Bem, André de Santana. E aí diz assim, olha, nessa crônica, a repetição do trecho, você pode não acreditar, mas houve um tempo em que configura-se como uma estratégia argumentativa. Qual seria o objetivo dessa estratégia? B. Eu gosto também. Sensibilizar o leitor sobre o modo como as pessoas se relacionavam entre si, num tempo mais aprazível, ou seja, mais agradável? Com certeza, mas vamos só para descarte. Letra A. Surpreender o leitor com a descrição do que as pessoas faziam durante o seu tempo livre? Não, porque fala sobre a refeição. Verdade. O lance aqui é você prestar atenção nessa repetição. Você pode não acreditar, né? Então, aqui não é surpresa, né? E a letra C? Advertir o leitor mais jovem sobre o mau uso que se faz do tempo nos dias atuais? Não, ele não adverte ninguém aqui, né? Incentivar o leitor a organizar melhor o seu tempo sem deixar de ser nostálgico. E aí? Ele não adverte ninguém, ele muito menos incentiva ninguém a organizar o tempo. Ele só está falando que você pode não acreditar, mas no tempo passado havia tudo isso. Acho que é letra E. Você acha? Convencer o leitor sobre a veracidade de fatos relacionados à vida no passado? Quando ele fala, você pode não acreditar? Será que você não acha que ele queria sensibilizar o leitor sobre o modo como as pessoas viviam e se relacionavam? A letra B está muito mais coerente, muito mais condizente com uma frase, né? Ali, ó. Você pode não acreditar, é uma estratégia argumentativa. Mas quais tipos de questão vai resolver? Porque a questão é certa, só tem que ver qual se adequa melhor. Qual se adequa, está pedindo, né? É o enunciado. O enunciado, ele fala assim, ó. Você pode não acreditar, mas houve um tempo em que configura-se como uma estratégia argumentativa que tem como objetivo, ele visa somente sensibilizar. Ele não quer convencer ninguém. Ele não quer convencer ninguém de que aquele tempo era bom, era melhor, era prazível. Ele não quer convencer. Ele quer te sensibilizar. Ele quer mostrar a diferença de hoje para ontem. Entendeu? Então, ó, letra B. Tá? Se ele quisesse convencer, isso aqui não seria um texto comum, seria um texto publicitário. Aí sim, aí teria como meta o convencimento. Mas não é esse caso. Ele só quer sensibilizar o leitor, tá? Então, portanto, número 4, letra B. Bora lá. Sim. O bonde abre a viagem. No banco, ninguém. Estou só. Estou sem. Depois sobe o homem. No banco sentou, companheiro bom. O bonde está cheio. Porém, não sou mais ninguém. Carlos Drummond de Andrade. Ah, não, perdão. Mário de Andrade. Não é Carlos Drummond, é Mário de Andrade. Poesias completas. Então, em um texto literário, tudo isso aqui, gente, é argumentação, é interpretação, tá? Em um texto literário, é comum que os recursos poéticos e linguísticos participem do significado do texto. Isto é, forma e conteúdo se relacionam significativamente. Com relação ao poema de Mário de Andrade, a correlação entre o recurso formal e um aspecto da significação do texto, qual seria? O que vocês perceberam? Ó, presta atenção nisso aqui, ó. É o ponto que vocês devem observar nas alternativas, ó, a partir desse enunciado. Observar forma e conteúdo que se relacionam significativamente. A correlação entre o recurso formal da significação do texto, qual seria? Existe ali uma correlação. Eles estão correlacionados. Qual seria esse recurso poético
que está trazendo essa relação, essa correlação entre o que eu posso dizer, forma e conteúdo, dentro do recurso formal. Qual seria? Vou botar um pouquinho mais para cima, para vocês verem a alternativa é. Vou deixar vocês pensarem nessa. Presta atenção, qualquer coisa eu volto lá de novo, tá? Lê aí as alternativas, que eu volto lá. Pessoal de casa, está conseguindo compreender bem? Está conseguindo participar bem? E é legal isso, de vocês participarem, tentando encontrar uma resposta. É claro que eu vou voltar ao texto, né? Mas é só para vocês perceberem a importância da interpretação. Mas aqui, além da interpretação, o que ele está falando aqui, gente, é de um recurso poético e linguístico. Ou seja, como é que eu correlaciono recurso poético e linguístico? Aí eu penso assim, bom, um recurso poético pode ser uma figura de linguagem. No entanto, um recurso linguístico pode ser uma frase gramatical, pode ser alguma coisa voltada para sintaxe, para morfologia, recurso linguístico. Para uma variação, não sei, uma variação linguística. Pode ser, pode acontecer. Ou seja, recurso linguístico é tudo isso. E aí? Pode botar um texto rapidinho? Vou voltar ao texto, tá? Vocês leram as alternativas? Tranquilo? Foi? O pessoal lá atrás leu as alternativas? E aí? Então vamos voltar lá. O bonde abre a viagem. Vírgula. Do banco, ninguém. Estou só, estou sem. Depois sobe um homem. No banco sentou, companheiro voo. O bonde está cheio. De novo, porém, não sou mais ninguém. Vou voltar lá, nas alternativas. O que a gente tem ali, gente? Hã? Eu tô indo para A, C ou D. Quem está entre A, C ou D? Você. Você está entre A, C e D. C e D? Ah, não? Não rola? Mas eu acho que é mais a D, porque é a racionalidade final. É? Tinha que ser a besteira dele. Ele poderia falar assim, não sou mais ninguém. Então, ele tá assim. Tá, vamos lá. Vamos lá, então. A letra D, sonoridade do poema carregada de sons nasais. Então, vocês acham que ali a gente tem muito som analisado? Analisados. Não, analisado não. Nasalizados. Nasalizados. Vocês acham que tem sons nasalizados ali? Vou voltar lá. O que é um som nasalizado? Quando sai a pronúncia, quando você pronuncia a palavra, esses sons, ele sai muito mais pelas vias nasais do que pela boca. Isso a gente tem aqui. Vocês têm que pronunciar. É tudo. Tem som nasalizado ali? Eu não vejo. Mas se vocês disserem que tem, me fala onde é. Aonde? Estou. Estou é um som anasalado? Anasalado? Tenta tampar o nariz e pronunciar. Se muda. Não muda, gente. Ele só muda, ele só é anasalado quando muda. Esse som muda. Porque ele sai muito mais pelo nariz do que pela boca. Aí ele vai mudar. Quando você cobre a boca. Então, a letra D, eu não vejo sonoridade carregada de sons nasais. Que representa, para piorar, representa a tristeza do eu lírico ao longo de toda a viagem. Beleza, a tristeza do eu lírico, ele está realmente ali dizendo que da sorte. A letra A, sucessão de orações coordenadas, que remete à sucessão de cenas de emoções sentidas pelo eu lírico ao longo da viagem.
vejo orações coordenadas ali. Eu acho que Eu não comecei a respeitar porque eu não tinha ele usou o suficiente e depois ele ficou triste porque ele muita gente. É verdade, ó, o bonde está cheio de novo, porém, não sou mais ninguém. Então, gente, o que eu percebo ali, no lugar de uma conjunção, eu tenho vírgulas. O tempo inteiro, você tem uma sucessão de ações, né, demarcada ali pela vírgula. Ó, o bonde abre a viagem, vírgula. No banco, ninguém, vírgula de novo. Estou só, estou sem. No lugar dessa vírgula, eu poderia colocar o E, não posso? Sim, não posso, tranquilamente? Ó, o bonde abre a viagem e no banco, ninguém. Estou só e estou sem. Depois sobe um homem e no banco sentou. Percebe que eu poderia colocar uma conjunção ali? Ali eu tenho uma coordenada assintética. É uma sucessão de ações, né, praticada pelo eu lírico através de o quê? Orações coordenadas, assindéticas, vírgulas. Cada ação ali, cada verso tem uma vírgula marcando a diferença, a pausa entre um verso e outro. Então, ali, nesse texto, eu vejo sucessões de orações coordenadas. E elas remetem, mais importante, elas remetem à sucessão de cenas, que cada verso desse, e emoções sentidas pelo eu lírico. Cada verso desse aqui é uma cena. Vê se não é. O bonde abre a viagem, ok? Tá lá, né? No banco, ninguém. Mais uma cena. Terceira cena, estou só. Estou sendo, eu estou falando dele, eu lírico. Depois sobe um homem, outra cena. No banco, sentou. Imagina isso. Né? Companheiro voo. O bonde está cheio, de novo, porém, não sou mais ninguém. Então, nesse início aqui, ó, até sentou, a gente percebe uma sucessão de ações, imagens. Oi? Parece que vai falar no motorista. Exatamente. É verdade. Então, aqui, olha, quem apostou na letra A, Eu acho que esse só não pode ser por causa de irregulares em sua métrica. o emprego de versos curtos e irregulares em sua métrica, que produzem uma viagem de bonde com suas paradas e retomadas por movimento. Ali é como se fosse assim, uma imagem de um poema, né, de versos curtos, representando uma viagem. Uma viagem para, anda, para. Não. Aqui a gente não tem versos curtos e irregulares, não temos. Até porque, se a gente pensar em versos irregulares, versos curtos são o quê, gente? O que é versos curtos? São redondilhas menores. E os versos maiores? Redondilha maior. A gente tem redondilha de 5 sílabas, por exemplo, poéticas. No banco, ninguém... Não tem. O bonde abre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não tem como, gente. Não tem. São sílabas poéticas. Ali no primeiro verso, nem sílaba poética tem. São sílabas comuns. Né? Não tem a junção. Então, aqui, ó, número 5, letra A. Número 5, letra A. Vamos lá, número 6, dá tempo? Dá tempo, né, gente? Opa! Vamos lá. Número 6 é o seguinte. Um rei leão que não era rei. Um pato que não fazia quaquá. Um cão que não latia. Um peixe que não nadava. Um pássaro que não voava. Um tigre que não comia. Um gato que não miava. Um homem que não pensava. E, enfim, é uma natureza sem nada, acabada, depredada pelo homem que não pensava. É um paradoxo? Um homem que não pensava. A gente tem aqui
Um paradoxo, enfim, uma natureza sem nada, acabada, depredada pelo homem que não pensava? De certa forma, sim, é um paradoxo. Porque o homem deveria cuidar da natureza, mas ele a depreda, né? E não pensa. Então, a gente tem aí um paradoxo. Eu gosto. E a gente tem também muita antítese, né? Aqui também. Vamos lá. São as relações... Anáfora? Deixa eu ver se é anáfora ali. Sim. Anáfora, quem falou? Anáfora. Ó, um cão, um peixe. Não é nem um cão. Um cão que, um peixe que, um pássaro que. Isso é anáfora, gente. São expressões, né? Você vê que, ó, no início da frase são expressões ali, ó, iguais. Repetidas vezes. Vamos lá. Galera, são as relações entre os elementos e as partes do texto que promovem o desenvolvimento das ideias. No poema, qual é a estratégia linguística que contribui para esse desenvolvimento, estabelecendo a continuidade do texto? Qual seria? A escolha de palavras de diferentes campos semânticos? Negação contundente das ações praticadas pelo homem? Está negando ali o tempo inteiro? Intertextualidade com gênero textual, fábula? Repetição de estrutura sintática com novas informações? Ou utilização do ponto final entre termos com a mesma oração? E aí? Pode voltar. Vou voltar. E aí? Hã? E aí, gente? Pode vir? Novamente, vou lembrá-los disso aqui, ó. Estratégia linguística. Ligação? Relação, ligação. Letra B. Negação. Não, eu falei relação, correlação. Está vendo? Negação contundente das ações praticadas pelo homem? Não, Letra D. Letra D. Repetição de estrutura sintática com novas informações? Total. Exatamente isso. Por quê? Aqui, ó, repetição de estrutura sintática com novas informações. Olha a estrutura sintática aqui. Um cão que não. Exatamente. Um peixe que não. Um pássaro que não. Um tigre que não. Um gato que não. Um homem que não. São muita informação. São toda a informação. Exatamente. Então, aqui, ó, é uma repetição de estrutura sintática com novas informações. A estrutura sintática está ali. Um homem que não, um peixe que não, um gato que não, e assim vai. Isso aí, letra D. É muito específica. É verdade, a D. Negação contundente das ações praticadas pelo homem, não é pelo homem. A negação ali está, é o gato, é o peixe, é o pato, não é o homem. Eu acho que é. Exatamente, são vários fatores. Aquele bêbado. Juro nunca mais beber. E fez o sinal da cruz com os indicadores. Né? Acrescentou álcool. Juro não mais beber. Álcool. Mas ele achou que podia beber. Bebia paisagens, músicas de Tom Jobim, versos de Mário Quintana. Tomou um pileque de cega, que é um poeta, né? Nos fins de semana, embebedava-se de Índia Reclinada, de Celso Antônio. Curou-se 100% do vício, comentavam os amigos. Só ele sabia que andava mais bêbado que o gambá. Morreu de etilismo. Etilismo, gente, é
álcool, né? É como se fosse uma cachaça, por assim dizer. Não necessariamente de forma literal, lógico, mas é um vício do álcool abstrato, no meio de uma carraspana de pôr do sol, no Leblon. E seu féretro ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos. Então, vamos lá. Aqui, agora sim, é Carlos Drummond. A pergunta que se faz é: a causa-morte do personagem expressa no último parágrafo, vou até contar aqui, no último parágrafo, adquire um efeito irônico no texto, porque ao longo da narrativa, o que ocorre ali? O que ocorre ao longo da narrativa? Metaforização do sentido literal do verbo beber? Quem falou? Eu. Não dá nem tempo da gente pensar, da gente falar, da gente discutir, né, gente? É isso aí. Letra A. É a metaforização do verbo beber. Tanto é que ele fala que bebia. Tanto é que ele fala que bebia Tom Jobim, bebia música. O resto sem a relação entre a e coisa aleatória. Coisa aleatória. Verdade, coisa aleatória. Então, gente, ó, não deu nem tempo de vocês pensarem. Galera, calma, está terminando, mas segura um pouco. Metaforização no sentido literal do verbo beber. Beber é beber, gente. Mas quando ele fala ali no sentido de beber, que nunca mais ele beberia álcool, ele não disse que ele deixaria de beber Tom Jobim. Ele deixaria de beber quem mais? Versos de Mário Quintana. Paisagens. Isso aí. Portanto, verbo 7, letra A. Vamos lá, vou botar logo no 8 para vocês irem lendo. É um textinho bom. E aí, é um texto bonito esse. É engraçado, né? Chegou de Montes Claros. Vou ler junto com vocês. Chegou de Montes Claros uma irmã da nora de tia Clarinha e foi visitar a tia Agostinha no jogo da bola. Ela é bonita, simpática, veste-se muito bem. Ficaram todas as tias admiradas da beleza da moça e de seus modos políticos de conversar. Falava explicado e tudo muito correto. Dizia você em vez de você. Palavra que eu nunca tinha visto ninguém falar tão bem. Faltou um Rzinho aqui, tá, gente? Falar tão bem. Tudo como se escreve, sem engolir um S nem um F. Tia Agostinha mandou vir uma bandeja de uvas e lhe perguntou se ela gostava de uvas. Ela respondeu: aprecio sobremaneira um cacho de uvas, dona Agostinha. Estas palavras nos fizeram ficar de queixo caído. Depois ela foi passear com outras e aí aproveitou para lhe fazer elogios e comparar conosco. Ela dizia, Yaya, a tia, né? Ela dizia: vocês não tiveram inveja de ver uma moça falar tão bonito como ela? Vocês devem aproveitar a companhia dela para aprenderem. Na hora do jantar, faltou um Nzinho aqui também, ó. Já tá. Na hora do jantar, eu e as primas começamos a dizer para enfezar Yaya: aprecio sobremaneira as batatas fritas? Aprecio sobremaneira uma coxa de galinha? Então, nesse texto, no que diz respeito ao vocabulário empregado pela moça de Montes Claros, a narradora expõe uma visão indicativa de quê? Qual é a visão indicativa que ela expõe ali, a narradora? De casa inteira. É, porque eu estava falando de atividade porque ela descreve o texto aqui, ela tinha que enfiar na parte
de cara seria ter admiração pelo fato de deleitar-se com o vocabulário empregado pela moça? A narradora aqui, ela tem pode ser que ela tenha uma visão indicativa de admiração. A B, ironia, não, a gente aqui, ó, a gente não está falando das primas, né, que ficaram ironizando a forma como ela fala. Aqui a gente está falando da narradora, quando a moça de Montes Claros pronuncia determinadas palavras muito formais. Antipatia pelo lado começado de elogios de Yaya, mas a narradora faz isso também. Acho que é mais Indignação, uma vez que contesta as atitudes. No que diz respeito ao vocabulário empregado pela moça de Montes Claros, a narradora expõe uma visão indicativa de... Então, gente, quando você falou indignação, nem acho. Não é bem indignação. Agora, talvez a admiração, tanto é que a Yaya ela disse para as meninas, né? Pois é, admire a sua prima, que ela fala tão bem, vocês deveriam falar igual. Então, eu vejo ali a admiração pelo fato de deleitar-se com o vocabulário empregado pela moça. Porque aquilo, gente, era uma situação nova chegando ali, né? Montes Claros é um interior. E as meninas ali não falavam assim. Então, quando ela chegou com aquela maneira formal de se expressar, todo mundo ficou o quê? Admirado, né? A narradora mostrou essa admiração. Depois, é claro, que as meninas fizeram o quê? Ironizaram, debocharam, satirizaram essa forma da prima, da moça de Montes Claros. Mas antes, elas ficaram o quê? Admiradas. Letra C, com toda certeza. Show. Letra C. Dá tempo para mais uma? Não. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou deixar que vocês façam essa em casa, mas nós vamos fazer aqui, essa aqui, ó, sobre figuras de linguagem. Considere o poema de Luiz Bacelar, presente Para terminar logo, tem que fazer silêncio, né? no livro Sol de Feira, para responder a questão. Conteúdo da goiaba. Teu verde fruto entre a folhagem se denuncia pelo perfume, o doce sumo de sua polpa, de tua polpa, lembra a saliva de uma cabocla. Se o vento passa pela folhagem, que é da tua cor, se perfumando, vai murmurando canções de amor. Vamos lá. Para efeito expressivo, na descrição do que o eu lírico faz da goiaba, o autor recorre, sobretudo, aqui, figura de linguagem. Eu pesquisei, Sensações? Você vê sensações ali? Tem mais? Vamos ver de novo? É verdade. Doce sumo, verde fruto, né? Depois ele fala, tua polpa lembra a saliva de uma cabocla, né? A polpa do fruto aqui, né? Do doce. Então, realmente, o vento passa pela folhagem que é da tua cor. Então, ele está misturando os 5 sentidos, né? Ele está colocando ali visão, tato, olfato, audição. Isso aí, paladar. Bacana. Portanto, sinestesia, letra C. Faltou a gente falar de sinestesia, né, gente? Mas na próxima aula eu vou condensar isso. Vou colocar para vocês. Calma aí, podem sentar. Eu quero falar com vocês. Pessoal, Hoje vai ficar. vou deixar essas 3 para vocês fazerem em casa. A 9, a 11
Não, acho que são duas. Uma. São duas, tá? A 9 e a 11, para vocês fazerem em casa. Mas vou mandar um gabarito depois. Espera aí, filho dele. Foi? Tchau, Muito tchau, obrigada, pessoal. pessoal, e até a próxima. A 9 e a 11 para ser feito.